amigos do canal, estamos aqui reunidos novamente em nome de Jesus e para a glória dele. Como é bom estar na presença desse Deus único, desse Deus real, desse Deus fiel, desse Deus maravilhoso. Nós estamos dando sequência à nossa série Mulheres. Como eu tenho aprendido através dessa série. Como Deus coloca mulheres maravilhosas para nos dar exemplos, para nos dar lições de vida, e de tantas formas Deus usa esses exemplos de vida para nos ensinar, para nos dar a diretriz do caminho correto que devemos seguir, da forma correta que devemos viver. E isso é muito importante para nós. É muito importante nós aprendermos com os nossos heróis da fé da Bíblia, com as mulheres que são heróis na fé, todas essas mulheres que eu coloquei aqui até hoje como exemplo durante essa série, você pode colocar na sua lista aí como heróis da fé. Existe uma lista na Bíblia em Hebreus 11, citando ali alguns heróis da fé. E eu poderia incluir facilmente cada uma dessas mulheres que foram citadas durante as 14 mensagens que você vai assistir nessa série, como grandes heróis na fé, que nos ensinam com o seu talento, nos ensinam com o seu temor a Deus, com o seu amor, com a sua fidelidade, com a graça de Deus que foi derramada sobre a vida de cada uma dessas mulheres que nós estamos citando. É um momento muito gratificante participar de um trabalho, de um projeto tão maravilhoso como esse, onde estamos exaltando as mulheres da Bíblia, quebrando paradigmas, quebrando barreiras, onde nós estamos aqui quebrando um paradigma muito antigo, como eu já citei em outros vídeos dessa série. Nós estamos aqui para mostrar o plano de Deus para a mulher. É diferente do plano do homem, é diferente do que aconteceu através dos tempos, é diferente de tudo que você já ouviu até hoje, porque Deus tem um plano superior ao do homem para a mulher. E para o homem também, porque tudo dele é superior ao nosso. Os nossos pensamentos são menores do que o dele. Os nossos planos são menores do que o dele. Os nossos pensamentos são inferiores ao de Deus. Os nossos planos são inferiores aos de Deus. E Deus sempre tem um projeto muito melhor para nós. Deus sempre nos coloca num patamar mais alto, além do que aquilo que pedimos. Você já experimentou, já provou pedir em oração algo para Deus e receber algo muito maior, algo muito melhor? Eu já vivi isso. Posso dizer para você, é a sensação maravilhosa, é uma sensação maravilhosa, é uma sensação linda de você saber que Deus está cuidando de você e indo além das suas expectativas. É isso que Ele fez com as mulheres que nós estamos aqui exaltando. Nós estamos aqui colocando em destaque durante essa série porque são merecedoras. Algumas ficaram de fora porque nós separamos apenas 14 mensagens, por isso eu não coloquei todas, mas vocês podem ter certeza que ao longo da trajetória desse canal, nós vamos trabalhar com todas essas mulheres, com todos esses homens da Bíblia, com todos esses exemplos, e nós vamos esgotar todas as possibilidades para trazer o ensino da palavra, para trazer o conhecimento da palavra para você. E que esse ensino gere bênção na sua vida, gere crescimento, gere vitória em vários campos da sua vida. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso plano, e que Jesus aqueça o seu coração todos os dias. Antes de iniciarmos a leitura do texto de hoje, eu quero te fazer o convite de sempre, que você clique aí no like para impulsionar esse vídeo, que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa estar indicando para muitas e muitas pessoas. E também se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho e você será notificado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E eu tenho certeza certeza que você será transformado pelo poder de Deus, pelo poder desse Deus maravilhoso. É muito bom viver na presença dele. Vamos à leitura do livro de Ruth. Hoje a mulher que nós vamos citar é Ruth. Ela não poderia ficar de fora. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com essa grande mulher de Deus. Vamos lá então, Ruth capítulo 1, versículo 14 em diante.
Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Olha que mensagem linda, que mensagem maravilhosa, que exemplo de vida nós temos aqui na vida de Ruth. Ruth nos ensina muito. Ruth, para vocês entenderem um pouco e eu contextualizar essa história, Ruth ela era nora de Noemi. Juntamente com Orfa eram duas noras. Noemi, infelizmente, perdeu o seu marido e os seus dois filhos em um momento muito aproximado, muito próximo, num curto espaço de tempo. Ela perdeu seu marido e seus filhos, mas ficou com as duas noras, que seus filhos eram casados. E ali a família acabou. Aos olhos do homem, aquela família havia sido destruída. E elas estavam numa terra muito distante, que era Moabe, distante de Israel. Eles saíram em determinado momento de Israel até Moabe como uma oportunidade de negócio, e ali a família acabou vindo a perecer. Mas ali eles constituíram família, compraram bens, e em dado momento, com a morte deles, Noemi decidiu retornar para sua terra, Israel. Voltar para Belém, eles eram de Belém. E ali ela se despede das suas noras. Nós estávamos lendo o texto aqui, onde elas despediram, ela estava se despedindo das meninas, tirando delas a obrigação. Elas não tinham mais obrigação com ela, porque seus maridos haviam falecido, eram viúvas e não tinham mais qualquer obrigação com aquela família e poderiam voltar para a casa dos seus pais, porque elas ainda eram jovens e poderiam se casar novamente. E elas choraram muito porque tinham um amor muito grande por Noemi. Noemi era uma mulher muito boa, uma mulher muito amável, ela era realmente uma mãe para aquelas duas moças. Orfa acabou voltando para os seus pais porque ela também sentia muita saudade, muita falta da sua família, ou por N motivos, não importa. Mas Ruth, que não tinha qualquer obrigação de permanecer com Noemi, toma uma atitude que agrada aos olhos de Deus. Agrada ao Senhor de tal forma que o Senhor vai honrar ela de uma forma eterna. Como eu estava citando em outros textos, em outras mensagens anteriores, nosso Deus tem promessas eternas para nós. E Ruth vem e fala aqui: não insistas que eu te deixe, pois onde ficar, ali eu ficarei. O teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. O Deus dos Moabitas da terra de Moabe era um Deus que não era Deus. Era um Deus com D minúsculo, como você já deve ter notado nesse texto. Todos os deuses que são mencionados na Bíblia, que são os deuses daquela época, são deuses com D minúsculo, pois o Eu Sou, o El Shaddai, o grande e todo-poderoso, é o único. Não há outro Deus, não há outro além dele. E nós não reconhecemos outro além do nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que era, que é e que há de vir. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o nosso Senhor. E nós recebemos ele como nosso Senhor e nosso Salvador. E elas tinham um Deus que ele exigia sacrifício de crianças, e isso era abominação aos olhos do nosso Deus. E ela, quando toma essa atitude de não retornar para o passado, mesmo perdendo o marido, mesmo perdendo o sogro, mesmo não tendo qualquer obrigação com aquela mulher, ela toma aquela mulher como mãe dela e faz um pacto, uma aliança com ela, que só a morte poderia separá-las. E mais do que isso, ela continua ao lado da sogra, e a sogra já era avançada em idade.
E quando elas chegam em Belém, naquela época o costume era o seguinte: as viúvas podiam pegar as respigas da colheita do trigo. E Ruth tomou o lugar da sua sogra para ir buscar as respigas do trigo. E quando ela estava ali honrando uma família com a qual ela não tinha mais qualquer obrigação, honrando uma sogra com que ela não tinha mais qualquer obrigação, Deus honrou Ruth de tal maneira que ela conhece Boaz. E ali ela se apaixona por um grande homem que vem a ser aí uma história das mais lindas, uma história de amor que vem frutificar com fruto de eternidade. Uma história das mais lindas de todas. Que história linda! E Ruth ali é honrada com o marido e ela descobre ali que aquele homem seria ali um pretendente para Noemi, porque existia um costume do povo judeu que quando o marido morresse, um dos irmãos ou um dos parentes mais próximos tinha que assumir aquela família. E Boaz era o parente mais próximo e Ruth nem sabia disso. E ele teria que assumir Noemi como esposa, mas como Noemi era avançada em idade, ele assume Ruth como esposa e Ruth entra para a genealogia de Jesus, porque Boaz era da tribo de Judá e da descendência dele, da descendência de Salmão, da descendência de Judá que veio anterior. Ele veio e se casa com Ruth, e o filho dele gera Jessé, que gera Davi, que gera Salomão, e que vai de geração em geração até chegar em Jesus para ter a bênção da aliança eterna. Oh meu Deus! Deus tem bênçãos eternas para a sua vida, assim como Ele teve para a vida de Ruth, assim como Ele teve para a vida de Sara, que andava como esposa de Abraão, assim como Ele teve para a vida de Rebeca, assim como Ele teve para a vida de Raquel, assim como Ele teve para a vida de Ruth, assim como Ele tem para a vida de todos nós. O nosso Deus é um Deus de bênçãos eternas e Ele quer que nós estejamos com Ele para colher e para viver esse fruto da bênção eterna que Ele planejou para nós. Que você possa estar atento à bênção do céu, que você possa estar atento à palavra de Deus e que você permaneça firme na fé. E Deus vai te honrar de tal forma que você será abençoado com toda a eternidade. Você será abençoada por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Senhor, nos colocamos diante do Teu altar agora, Pai, para Te agradecer por esse grande exemplo da vida de Ruth, que é o exemplo de lealdade na Bíblia. Quando nós entendemos e vemos a lealdade, não há como não mencionar Ruth, não há como mencionar o seu descendente Davi, que foi leal a Saul, honrando Mefibosete, foi leal a Jonatas, seu grande amigo, honrando Mefibosete. Você vê que é algo, nós vemos que é algo na Bíblia que vem de geração em geração, uma geração de pessoas leais a Ti, Senhor, que provam sua lealdade a Deus, que vai acima da fidelidade. Davi era mais do que fiel, era leal. E a sua avó Ruth, a sua antepassado Ruth também era leal, e isso veio de geração em geração, até chegar no mais leal de todos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você que está assistindo esse vídeo possa colocar no seu coração esse desejo de seguir o Senhor e Salvador Jesus Cristo e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, e que você viva e colha a colheita do céu, a colheita eterna, e que nós possamos passar uma eternidade com Cristo, colhendo as mais ricas bênçãos do céu. É o que eu te desejo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.